11h39, Manhã Bandeirantes agora faz contato com a capital federal Brasília, de onde fala o repórter João Pedro Melo. Um dia importante no Congresso com a votação da urgência do projeto que pode derrubar aquele decreto do governo federal que reajusta o IOF. Tudo bem, João? Bom dia. Olha, Pato, bom dia a você, Sabina, a todos que estão nos acompanhando. Dia. A gente está de olho, de fato, nessa questão do IOF, que é um assunto delicado, né? A gente vem falando sobre isso há algum tempo, porque é um assunto que movimentou muito o Congresso Nacional. Parlamentares não aceitaram o aumento, né, dessa movimentação de imposto sobre operações financeiras, e por isso, hoje, esses parlamentares devem votar a urgência desse texto. Ao justificar a decisão de colocar essa matéria em votação, o presidente da Casa, né, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, alegou que não há clima para o aumento de tributos. Essa discussão na Câmara deve ocorrer mesmo após o governo ter reeditado a medida e feito mudanças para reduzir o impacto da alta do imposto sobre movimentações financeiras. O último decreto, que foi publicado após a repercussão negativa com o reajuste do IOF, a equipe econômica reduziu as alíquotas do imposto. Para compensar o recuo, o governo quer aumentar a taxação sobre bets e, por fim, a isenção de imposto de renda sobre alguns títulos de investimento. E aí a gente tem a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. E aí o que os setores estão dizendo? Que essa medida poderia encarecer a moradia e também os alimentos. O presidente Lula se reuniu no fim de semana com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para entender o clima de votação dessa medida provisória. O presidente da República entendeu que, de fato, que o texto como está garante o que o orçamento prevê. Só que aí, com essa negativa de Hugo Mota, com relação à votação, de que não há clima e etc., o presidente fez um alerta. Disse que, se o texto não for aprovado, as emendas parlamentares, por exemplo, podem entrar na mira dos cortes, ou seja, seria uma espécie de toma lá da cá. E essa questão também foi relatada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias. Já o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, disse que o Planalto precisa cortar os gastos e não aumentar os impostos. O fato é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não marcou a data para a discussão da medida provisória com o novo aumento de impostos. E aí a gente entra numa semana um tanto quanto decisiva, Lupato e Sabino, pelo seguinte: os parlamentares trabalham só até quarta-feira. Na quinta tem feriado de Corpus Christi, na semana que vem, todo mundo lembra, é o São João. E com isso a gente entra naquele recesso branco da Câmara. Os parlamentares voltam então na última semana de junho e já entram o período de julho praticamente no recesso parlamentar. E aí, vou trazer uma outra questão aqui para discussão com vocês também, pessoal, é que os parlamentares dizem que não há clima para votar um aumento de impostos, mas estão votando também, e aí a gente fala do Senado Federal, uma expectativa de aumento no número de deputados. Sairíamos de 513, os atuais, para 531. E para isso os parlamentares dizem que há orçamento e que há também um consenso para que essa matéria seja aprovada no Senado e, por consequência, passe a valer em 2026. Volto com vocês no estúdio, pessoal. O que é uma contradição. Assim como é contradição não entrar na questão dos supersalários, né, que seria uma alternativa nesse momento, por menor que seja o impacto, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista daquilo que vai repercutir junto à opinião pública, tinha que mexer nos supersalários, especialmente os supersalários do judiciário nesse momento, né? E, João, outros importantes temas com muita repercussão também podem entrar na pauta antes desse, entre muitas aspas, recesso para curtição de festa junina, né? É verdade, a gente tem aí, por exemplo, uma coisa que não acontece há mais de um ano, viu, Lupato? Sessão do Congresso, marcada para amanhã, ao meio-dia. Tem mais de um ano que a gente não tem essa sessão conjunta e, por consequência, a gente tem pelo menos 64 vetos na pauta nesse momento. E há vetos de diversos pontos. Por exemplo, uma parte da reforma tributária que tratava sobre a instituição do ICS, CBS, aqueles impostos que falamos bastante no início desse ano, ela foi vetada pelo presidente Lula. E agora os parlamentares vão analisar se derrubam ou se mantém um veto do presidente. Há também um outro veto que trata sobre pagar uma espécie de pensão para aquelas pessoas que foram vítimas do Zika vírus. Era uma pensão, uma indenização no valor de 70 mil e uma pensão mensal de 7.700. Não há recurso para isso, segundo o presidente Lula. E aí os parlamentares vão avaliar amanhã se há ou se não há.
há também outros assuntos que podem entrar nessa pauta, né? A gente falou de IOF agora, há também a questão desse aumento no número de deputados, a reforma tributária, a gente vai falar aqui também de questões eleitorais, ou seja, muitos assuntos que podem entrar na pauta, que são de interesse do governo, mas que nesse momento podem ficar praticamente paralisados, exatamente porque os parlamentares não estarão aqui na capital do país. A gente vai ter esse folgão, esse recesso branco de praticamente 2 semanas. Os parlamentares voltam na última semana de junho, tem ali alguns dias de votação também remota, e já entram no recesso parlamentar no início de julho. E aí, meus amigos, a gente vai voltar a um segundo semestre com muitas coisas atravancadas, porque tem que votar, por exemplo, o orçamento, e eu lembro a vocês que 2026 é um ano eleitoral. Ou seja, algumas das questões propostas pelo governo podem ficar esquecidas diante de um segundo semestre praticamente sem atividade, exatamente porque os parlamentares vão se dedicar à eleição. João Pedro Melo, direto de Brasília, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí, semana curta, e para vocês, véspera de recesso, pelo menos no Congresso não vou ter que acompanhar nada semana que vem. Exato, para eles, né, mas a gente está aqui todos os dias trabalhando. Vou acompanhar o resto, mas lá tá tranquilo, valeu. É isso aí, um abração, até mais. Abraço.